Gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja. E o ponto que nós vamos estudar, a expansão da igreja. Eu vou pedir para a nossa editora colocar o slide que fala desde a pregação de Estevão, olha aí na sua tela, desde a pregação de Estevão, no ano 35 AD, que é de Anno Domini, que é latim, Anno Domini significa ano do Senhor, até o Concílio de Jerusalém no ano 50, ok? Então veja, nós já estudamos do nascimento da igreja, que foi no dia do Pentecostes, mais ou menos 120 pessoas reunidas, e de repente o Espírito Santo desceu, todos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro começou, levantou, já tomou a dianteira, começou a pregar o Evangelho, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí o movimento começou, só que tivemos um problema aqui, uma perseguição dos judeus. E o Estevão, que era um diácono, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra, foi apedrejado. Isso nós aprendemos na aula passada, né? Mas do apedrejamento de Estevão até o Concílio de Jerusalém, acontecem coisas importantes. Uma delas, por exemplo, é a conversão de Paulo. Paulo, que era perseguidor, Paulo era um fariseu, era um homem doutor na lei, cidadão romano, ele era da cidade de Tarso, né? Então ele era um homem que ele era tão fiel à sua religião, que ele começou a perseguir os cristãos. Paulo, querendo ser tão zeloso da sua religião, ele era fariseu, começou a perseguir os cristãos e participou da morte de Estevão. Aí ele pegou carta com a liderança religiosa da época do judaísmo para prender os cristãos. Pegou carta para fazer isso aí, autorização. Só que quando ele estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Cristo, né? Todo mundo já sabe a história, ele estava em um cavalo, né? Teve uma visão que ele não aguentou, caiu e ficou cego por um momento e teve um encontro com Cristo. Por que ele estava perseguindo? Aí ele se converteu. Ele entendeu o chamado dele. E o Paulo é chamado para nós o apóstolo dos gentios. Ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. Se a epístola aos Hebreus, nós não sabemos o autor, mas se foi Paulo que escreveu, porque alguns acham que foi ele, passa de 50%. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu quase a metade, se não considerarmos Hebreus. Olha que coisa interessante, né? Como Deus chama, Deus trabalha, Deus modifica a pessoa e o usa profundamente. Por isso que Paulo é chamado apóstolo dos gentios, né? Então, o que acontece? Paulo agora aceita Jesus, Pedro também acontece coisa engraçada, porque Pedro era um judeu que estava andando com Cristo, tinha ainda aqueles costumes judaicos, mas teve uma revelação de Deus, que Deus mostra um lençol cheio de animais, e Deus falando que tinha deixado limpo aqueles animais, né? Tinha liberado aqueles animais, uma visão que ele teve, ou seja, Pedro entendeu que os gentios também poderiam ser salvos. Então veja, vamos entender isso aí. Na época, nós tínhamos dois povos, eu acho que eu já até falei isso aí. Nós tínhamos o povo judeu, aqueles que seguiam a religião judaica dada, que Deus deu a Moisés, que conheciam a lei, a palavra de Deus, que conheciam o Deus verdadeiro, o povo judeu. E nós tínhamos também, fora o povo judeu, quem não era judeu era gentil, era pagão. É verdade que tinha os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Aqueles que queriam aceitar, que gostavam, que entenderam a religião judaica e passavam pelo rito da circuncisão, ficavam como judeus, vivendo o judaísmo. Tinham também os simpatizantes, aqueles que gostavam de ouvir, de aprender, mas na verdade, ou era judeu, né, ou aceitava o judaísmo, ou era pagão. Gentil significa pagão. Então o mundo era dividido assim. Só o povo judeu conhecia o Deus verdadeiro. Você sabia disso? O resto vivia tudo nas trevas, na idolatria, no paganismo. Mas agora nasce um outro povo.
com a descida do Espírito Santo, né, começa um novo grupo chamado igreja, tirados para fora, quer dizer, na tradução, quer dizer, um povo separado agora. E neste povo que é separado agora, que está nascendo a igreja, e por enquanto a maioria ainda são os judeus, mas os gentios, os pagãos, começam a receber também o Espírito Santo. Começam a receber o Espírito Santo também. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu no dia do Pentecostes, né? Aquele poder sobrenatural começa também a acontecer na vida dos pagãos, dos gentios. Olha que coisa tremenda. E Paulo, Barnabé, Pedro começam a presenciar isso aí. E Paulo já entendeu logo. Então o que acontece? Eles voltaram para Jerusalém para contar o que estava acontecendo. Porque a igreja central ficava em Jerusalém. Está lembrado da aula passada? A igreja nasce em Jerusalém. Então fizeram um concílio. O que é um concílio? Uma assembleia, com toda a liderança. Reuniu toda a liderança para discutir. Escuta, como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer agora? Esse povo pagão, esse povo gentil está aceitando Jesus. E tem aqueles chamados judaizantes. Quem são os judaizantes? São aqueles que queriam impor os costumes, o ritual, tudo, a lei, queriam que o pagão obedecesse a lei também, a lei judaica. Esses são os judaizantes, queriam que os cristãos adotassem as práticas do judaísmo. Sabia disso? Então começou a ter um problema. Começou a ter, tem aqueles que achavam que os pagãos deviam adotar a prática do judaísmo, e tinha aqueles que eram mais progressivos. Não, nós não podemos fazer isso aí com eles. Eles não foram criados no nosso sistema. E aí, o que aconteceu? Eu vou falar. Só que não é agora, não. Deixa eu chamar o intervalo. Quando eu voltar, nós continuamos. Esse assunto importantíssimo para nós que somos estudantes da palavra de Deus. Não sai daí não, daqui a pouco eu volto. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Bom, então desde a pregação, nós vamos dividir a história da igreja em fatias. Nós estamos fatiando para facilitar o aprendizado. A primeira fatia foi da ascensão de Cristo, né? Da ascensão de Cristo até o dia estudamos ali o Pentecoste e até o apedrejamento de Estevão, que aconteceu mais ou menos no ano 35. Então ali nós já estudamos na primeira fatia, o primeiro período da igreja. O segundo período do apedrejamento de Estevão até o ano 50. O ano 50 depois de Cristo, ano Domini, ano do Senhor, né? Que é o primeiro concílio. Então vou pedir para a nossa editora colocar na tela o slide que fala que o cristianismo deveria continuar só para os judeus ou para todos os povos. Olha aí na sua tela. E agora, eis a pergunta, né? Eis a questão. O cristianismo. Então vamos recapitular, gente, que essa é a base da nossa história do cristianismo. Tínhamos dois povos. Ou era judeu, que servia o Deus verdadeiro, ou era pagão. Pagão, o gentil quer dizer pagão, não conhecia o Deus verdadeiro, vivia na idolatria, não tinha código moral, é aquela confusão que nós vimos lá em Roma, nos gregos, aquele povo pagão, bárbaro, etc. Bom, agora nós temos um terceiro povo. Nós temos o povo judeu, nós temos o povo gentil e nós temos a igreja. Olha que interessante. E agora, os pagãos, os que são os gentios, estão aceitando Jesus. O Espírito Santo está descendo sobre eles, está operando maravilhas, e o apóstolo faz viagem, vem com Barnabé, vem Pedro, vem Paulo, e estão reunidos em uma assembleia para decidir o nosso futuro. Olha que responsabilidade. Então, o cristianismo deveria continuar só para os judeus ou para todos os povos? Está vendo a grande questão? E surgiu também uma reclamação na igreja. Eu vou pedir para a nossa editora colocar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6,
versos de 1 a 3, que estava tendo um problema lá, né? Então, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, né? Que são os diáconos. Lembra que eu falei que o Estevão era diácono? Mas por que eu li esse texto de novo? Para que você entenda que agora na igreja nós já temos uma hierarquia. Já temos 2 cargos na igreja. Nós temos aqueles que têm o dom da palavra, que foram chamados para pregar o evangelho, para ficar na palavra. E nós temos um grupo para cuidar da administração. A organização, porque está aumentando. Já pensou? Pedro pregou quase 3.000 pessoas. Depois ele pregou de novo, esse número foi para 5.000. Já começa a aumentar. E vai aumentando. Então já começou a ter problema. Aumentou o número, tem problema, gente. Quanto mais gente tem, mais difícil fica a administração. Obviamente, isso é normal, faz parte, não tem, precisa solucionar o problema, né? Então, o que eles tiveram, né? Da parte de Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos escolher pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas de reputação, para cuidar, para que não haja, né, um descontrole, para que todos sejam tratados sem acepção de pessoa. As irmãs, né, que são gregas possam ter o mesmo tratamento que as irmãs judias e vice-versa. Vamos dividir direitinho, o povo tudo certinho, para que não haja acepção, né? Não pode ter preconceito, né? Na igreja nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E resolveu o problema. E resolveu. Agora, nós temos também a questão da Assembleia, que aconteceu no ano 50, né? A Assembleia que aconteceu no ano 50, que é o primeiro concílio de Jerusalém. Olha que interessante. Então, isso está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que você, na sua casa aí, você que está me assistindo, a senhora, o senhor, abrisse a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Vamos aprender juntos, vamos dominar alguns assuntos, porque nós estamos estudando a história da igreja e ela começa no livro de Atos dos Apóstolos. Há quem diga que esse livro poderia chamar também, e eu concordo, Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a atuação do Espírito Santo no livro inteirinho. Você quer aprender, aprofundar, quer sentir a atuação do Espírito Santo? Leia Atos dos Apóstolos, que poderia chamar Atos do Espírito Santo. Olha que matéria maravilhosa. Então o capítulo 15 começa com o título: A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Olha que interessante. Então qual que era a questão? Nós estamos aí no ano 50 depois de Cristo. Então Cristo morreu e ressuscitou com 33, não é isso? 33. 33 para chegar nos 50 são 17, não é isso? 33 mais 7, 40, com mais 10, 50. Então a igreja está com 17 anos de vida. 17 anos de vida. Pedro já ganhou mais de 3.000 pessoas, já tem mais de 5.000, a igreja está crescendo, os gentios estão aceitando Jesus, já precisou dos diáconos para organizar a questão material, tudo direitinho para não ter confusão, e os apóstolos estão só ministrando a palavra. Só que agora surgiu uma outra questão. Surgiu uma outra questão seríssima, até mais séria que a anterior. A igreja, todo grupo, irmãos, todo grupo, onde você congrega, tudo é assim. Nós temos nesse mundo pessoas conservadoras e nós temos pessoas progressistas. E temos o centro, né? O centro. Na política é assim. Na política você vê claramente o que eu estou falando. Na política você tem os conservadores, vocês têm aqueles progressistas que querem, né, avançar,
E aí entra em choque. Entra em choque no debate e tem o centro, que fica no meio ali de contrapeso. Em tudo é assim. Tudo é assim. Então, onde você congrega, com certeza, com certeza. Tem gente que quer ser aquele sistema do começo. Olha, eu acho que tem que ser como sempre foi. Tem gente que quer avançar um pouco, não, nós precisamos mexer nisso aqui, temos que melhorar, temos que. Não é? E tem gente que fica ali no meio. Não é assim? Não é assim? Então, por exemplo, tem igreja que ela é conservadora, quer ver, para ficar bem claro isso aí. A televisão, por exemplo. Tem igreja que não concorda com esse trabalho que eu estou fazendo. Tem gente que não concorda. Fala, não está certo. Eu acho que não tem que ir na televisão. Tem igreja que, você sabia disso? Que é conservador. Não, tem que ser de ir na rua, de porta em porta. Não pode usar esses veículos. Tem gente que não quer que use, é conservador, não quer que assista o sistema. Tem gente que já não. Não tem que pregar assim. Tem que pregar na televisão. O culto pode ser na televisão. Tudo pode ser pela televisão, que é o progressista, que já vai lá na frente. Mas tem o centro, né? Não, vamos achar um equilíbrio. Não é assim? Lógico, nós somos assim. E o que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos no começo? A igreja é formada de seres humanos, irmão, nós não mudamos. Mesma coisa, olha aqui, ó. E agora? Tem um grupo que fala, não, peraí, aceitou Jesus, mas tem que guardar o sábado. Tem um grupo que acha que tem que guardar o sábado, porque está aqui na lei, tem que passar pela circuncisão, porque são filhos de Abraão, tem que passar pela circuncisão, o homem tem que passar, porque está aqui, olha, essa carne aqui não pode, esse tipo de animal não pode comer, o porco não pode comer, porque está aqui na lei, é o conservador, é o judaizante. É o judaizante, que ele não quer mexer em nada. Agora já tem um grupo que fala, não pode ser assim. Não, essas pessoas que estão recebendo o Espírito Santo, elas vêm de um outro grupo, elas não passaram por tudo que nós passamos, nós não podemos cobrar dessas pessoas, coisas que nem nós conseguimos. Nem nós conseguimos obedecer, como é que nós vamos impor nessas pessoas? Aí você sabe o que aconteceu? Sabe, eu vou falar, só que não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo, quando eu voltar nós vamos ver o que aconteceu nessa assembleia, que é chamada concílio, assembleia, reunião para decidir o nosso futuro. Não sai daí. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é a hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Então nós estamos estudando história da igreja. Nós estudamos o primeiro trecho, que vai até a morte de Estevão, no ano mais ou menos, né, 35. Foi rápido. Depois nós estamos estudando hoje do 35 até o 50, o segundo trecho, que é a expansão da igreja. A igreja deveria permanecer em Jerusalém? Não, já viu que não. Os gentios, os pagãos estão recebendo o Espírito Santo. Então a igreja tem que expandir, já está decidido isso aí. Agora, esses de outros lugares que vêm do paganismo e aceitam Jesus, têm que obedecer a lei judaica ou não? Tem um grupo que acha que sim, que são judaizantes, tem outros que acham que não. Então Pedro toma a palavra e ele é favorável a não exigir dos gentios as práticas do judaísmo. E depois Tiago, irmão do Senhor Jesus, que era pastor, um homem pastor dos judaizantes, pastor de Jerusalém, ele toma a palavra e ele vai ser favorável a não colocar sobre os gentios, os pagãos, as normas. Por isso que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre a questão, né, do sábado. Eu falei, olha, se fosse para guardar o sábado, se para ser salvo precisasse guardar o sábado, estaria escrito aqui. Mas não está escrito, isso aqui foi uma ata, uma assembleia pelos discípulos, pelos apóstolos, estão ali discutindo o assunto. E aí chegou-se à conclusão. Olha, vamos fazer o seguinte, na verdade, olha só o que é a palavra de Deus. Eu estou no verso 28 de Atos dos Apóstolos, já sempre com a Bíblia na mão.
Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo sabe as coisas, ele é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Porque as testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo é uma pessoa, fala que ele é um vento. Então pode escrever aqui, na verdade pareceu bem ao vento, fica certo? Não dá certo. Pareceu bem a força ativa de Jeová, como querem? Não. Apareceu bem a uma pessoa que ficou no lugar de Jesus. Jesus não falou que deixaria outro no seu lugar? Então pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então está aí a decisão do Espírito Santo, né? E dos apóstolos. Olha que bem, eles foram orientados pelo Espírito Santo. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, tudo aquilo que era sacrificado a ídolo. Foge disso, abstenhais, quer dizer, fique longe. Do sangue, está vendo por que crente cristão não come sangue, não bebe sangue de animal, essas coisas? Porque está aqui, aqui é sangue de animal, tá? Tem nada a ver com transfusão de sangue. Isso aqui está falando de comer, né? Ou ingerir pela boca, sangue, e oral, né? Sangue. Da carne sufocada, por isso que nos países cristãos, quando abate o animal, derruba o sangue dele, libera o sangue dele. Eu já trabalhei uma época, muito tempo em inspeção federal, o boi, embora eles marretassem o boi no abate, depois pendurava o boi e cortava, né, para sair o sangue dele. Cortava a veia do pescoço do boi, ele libera tudo o sangue. O judeu também faz isso aí. Porque a vida do animal, lembra que eu falei na aula de teologia, a vida do animal é o sangue, você tem que liberar o sangue. Então está aqui o que foi deliberado nessa reunião. Então vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, porque eles sacrificavam animais aos ídolos, faziam sacrifício aos ídolos. Então o crente tem que ficar longe disso aí. Da carne sufocada, tá certo? Da fornicação, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fornicação, aqui é prostituição. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Então aprende isso aí, você que é crente. Então fica longe da prostituição, qualquer tipo de prostituição. Você sabe o que é certo e o que não é certo, né? A relação entre o casal é certa. Fora isso, ó, longe da fornicação, da prostituição. Da carne sufocada a ídolos, daquelas práticas para ficar longe daquilo. Né? Da carne sufocada, né? Então eu já falei, por isso que nos frigoríficos cristãos libera o sangue do animal. Né? E do sangue. Lógico que o sangue é de animal. Né? Se a carne é de animal, o sangue é de animal também. Não como querem as testemunhas de Jeová, dizer que não pode fazer transfusão de sangue por causa desse texto. Até porque a testemunha de Jeová acha que a nossa alma é o sangue. Não tem sentido. Eu já falei que nós somos pessoas independentes do corpo. O sangue não tem nada a ver. Quando a pessoa morre, o sangue entra em decomposição também. Né? Mas a pessoa continua viva. Ela vai ou para um lugar de gozo eterno, para o paraíso, ou para um lugar de tormento. Isso nós vamos aprender detalhadamente. Voltando aqui então na nossa aula de hoje, que é a aula de história. Bom, falou sábado aqui. Aí eu perguntei para essa pessoa. Falei, amigo, falou sábado aqui? Não era para o Espírito Santo falar e guardar o sábado? Né? Falou alguma coisa do sabato? Falou alguma coisa? Não falou, irmão. Vamos ser coerentes. Está aqui, é uma decisão com o Espírito Santo. Está falando aqui, pareceu bem ao Espírito Santo. Muito bem. Então, a igreja agora tem uma definição. O judaísmo é judaísmo. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. No judaísmo tem todas as suas práticas lá. Lá é judaísmo, nós respeitamos o judaísmo, mas nós somos cristãos. No cristianismo, a nossa salvação é de graça. No cristianismo, pelo menos, a nossa salvação é de graça. Agora, tem algumas normas que estão aí. Está aí, está registrado aqui. Não é? Depois vem outras orientações também, mas a salvação é de graça. Nós vamos ver claramente isso aí. Muito bem. Então, agora está decidido o futuro da igreja. Está decidido. E nós temos, vou pedir para a nossa editora colocar o slide dos 3 povos. 3 povos. Judeus, gentios e igrejas.
Um não tem nada a ver com o outro, tá? Então, 3 povos. E hoje, até hoje nós temos o judaísmo. Se você for ver, eu contratei uma professora para os nossos alunos, por presencial, ela está dando aula de hebraico. Eu estou participando da aula também, porque eu já estudei um pouco de hebraico, mas faz muito tempo, estou revendo tudo. Está maravilhosa a aula. Ela é judia. Ela, na sexta-feira à noite, ela vai lá na sinagoga, guarda o sabato, né, que é o sábado, que é tudo direitinho, cumpre o ritual, a Páscoa, ela é judia. Né? Mas eu deixei claro para ela, nós queremos aprender o hebraico, a língua original da Bíblia, do Antigo Testamento. Né? Nós somos cristãos, então nós convivemos muito bem. Aliás, nós amamos, todo crente ama, né, o povo judeu, nós amamos a nação de Israel, nós amamos, mas uma coisa é amar, outra coisa é ser da religião deles, não é? Está entendendo? Então, temos 3 povos. O povo judeu está lá, religião judaica. Nós temos o povo pagão, que é o povo gentil, que é o povo que não teve encontro com Cristo ainda, chamado gentil. E nós temos a igreja. A igreja. A igreja são todos aqueles que reconheceram que são pecadores e aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então agora essa igreja tem uma definição. Agora ela nesta assembleia, Pedro deu uma palavra nesse sentido e Tiago...